Oi, gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional aqui no Além da Canção e hoje nós iremos ler 2 Crônicas 5 e 6. Gente, 2 Crônicas 5, 6 e 7 são dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Eu já falei tantas vezes isso, né? Mas é porque a Bíblia tem muitos capítulos favoritos. Leia o 5 e o 6. O 6 é um pouquinho maior, mas é lindo, gente. Não, você vai ler o 6 e você vai chorar, tá? 2 Crônicas 5 e 6 faz a leitura e volta para a gente compartilhar da palavra de Deus. Vamos reler juntos alguns versículos. Do 5, o primeiro. Quando Salomão terminou toda a obra que fez na casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e todos os utensílios. E Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. E do capítulo 6, o verso 40. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Cláudio, o que é que está acontecendo em 2 Crônicas 5 e 6? Salomão terminou de construir o grandíssimo, maravilhosíssimo templo de Jerusalém. Até esse ponto, não havia templos, havia tabernáculos, né? Era uma grande tenda, né? Onde os sacerdotes, né? E as pessoas, os levitas, serviam, enfim, era um lugar onde as pessoas ofereciam sacrifícios, onde ouviam a voz de Deus, enfim, nos tabernáculos. Agora tem um templo suntuoso, lindo, maravilhoso, construído por Salomão. Os capítulos anteriores, gente, conta sobre toda a construção desse templo e é lindo, são tantos detalhes, ouro não sei onde, prata não sei aonde, detalhe, linho. Gente, Deus é muito detalhista e Salomão também é, e ele é muito caprichoso em tudo aquilo que ele faz, e o povo daquele tempo também era. Havia zelo, havia disponibilidade, e é lindo de ver isso. Eu amo ler a história da construção do templo, bem como do tabernáculo e de tudo sobre a casa de Deus, porque eu percebo as muitas funções que são necessárias para a casa de Deus. Não é só as pessoas, vamos dizer assim, só para você entender o que eu quero dizer. Para a construção do templo, Deus contou com quem sabia mexer com ouro, mas também contou com quem sabia bordar linhos. Então, os muitos talentos da casa de Deus, todos eles são aproveitados por ele e ele se importa com cada um deles. Mas agora, em 5 e 6 de 2 Crônicas, nós temos a inauguração desse templo, o início dessa inauguração. E o 5 narra que inicia essa narração contando que Salomão trouxe, né, para este templo tesouros, coisas que Davi, seu pai, que desejou construir esse templo, mas que não foi lhe permitido pelo Senhor, consagrou ao Senhor. Então ele traz em honra a seu pai e coloca dentro da casa de Deus, nos tesouros da casa de Deus. E aí os capítulos seguintes, os versículos seguintes, é do cuidado, né, dos anciões, dos levitas, dos sacerdotes em levar a arca para o templo do Senhor. A arca simbolizava a presença de Deus. Então ela é colocada no ambiente correto, como você lê, eu não vou me prolongar aqui, e é levada pelos sacerdotes até esse lugar. E a Bíblia diz que nesse dia, esse capítulo narra que não era uma escala de sacerdotes, todos eles estavam disponíveis para essa grande festa e para a inauguração desse templo. Eles deixaram a arca no lugar certo e eles saem, e quando eles chegam lá fora, várias pessoas, né, vários levitas, né, levitas que eram cantores, porque às vezes as pessoas acham que os levitas, quando a gente fala assim, um levita de Deus, acha que é só a pessoa que canta, mas é todo mundo que servia na casa de Deus, né? Uma pessoa que limpasse o chão, uma pessoa que servisse na casa de Deus era o levita, mas havia os levitas que eram cantores, assim como Asaf, que é um dos mais famosos, e Ema, Gedutum e os seus filhos e os irmãos deles, todos eles vestidos de linho fino, maravilhosos, estão ali na frente do templo, com seus instrumentos, com sua voz, e gente, harpas, liras, símbolos, 120 sacerdotes, trombetas, tudo uníssono, ao mesmo tempo fazendo um barulho de adoração para honrar a Deus, para louvar e dar graças a Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles estão ali em êxtase pela construção daquele templo, eles estão felizes pela presença de Deus, eles adoram, e eu amo esse texto que fala assim, e a glória de Deus encheu toda a casa, os últimos versículos,
de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Deus encheu a casa. É lindo, é maravilhoso. Quase todas as vezes que eu leio esse texto, eu me emociono, porque eu sinto a presença de Deus e eu queria estar nessa inauguração desse templo, gente. E aí a gente vem para 6 de 2 Crônicas. Agora nós temos, então, Salomão discursando diante do povo, né? Ele declara, e ele fala assim, Deus declarou que habitaria em trevas espessas. Eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar da tua habitação. Ele está falando para Deus e ele está declarando assim, né, diante do povo. Depois ele voltou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel que se mantinha de pé. E ele narra ali, né, ele fala assim, bendito seja o Senhor que falou pessoalmente com Davi, seu pai, e cumpriu o que prometeu. Ele está falando sobre cumprimento de promessas. E ele fala assim, que havia uma promessa desde quando tirou o povo do Egito, em que eles teriam esse lugar, e que Davi desejou construir, não é? Que Deus escolheu Jerusalém para ter uma casa, né? Para ter um templo. E Davi desejou construir esse templo. Ele fala tudo isso. Ele fala, mas Deus falou para ele que era o filho dele que construiria e cumpriu em mim, Salomão dizendo o propósito dele, e me deu a honra de construir como prometido por ele. Fiz tudo isso e coloquei a arca, a presença de Deus aqui, e as tábuas da aliança que o Senhor fez com Israel. E eu acho muito, muito lindo o próximo versículo, que é o 12, que diz assim, ó, e Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e meio metro de altura. E havia colocado no meio do pátio um palco, sabe, para ele conseguir se comunicar com as pessoas. Aí, nesse momento, em cima desse palco, ele se pôs sobre ela, depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu. Gente, é um rei totalmente rendido em adoração a Deus. E ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Ele fala, o Senhor é um Deus que promete, é um Deus que cumpre. O Senhor prometeu ao meu pai que nunca faltaria sucessor na casa dele e tem feito isso. Eu sei que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homem. Mas ele fala assim, mas o que eu quero é que o Senhor esteja atento à oração e à súplica que for feita nesse lugar. Ele está falando assim, ó, eu sei que o Senhor não vem morar aqui, mas eu não preciso que o Senhor venha morar aqui. Eu só quero que os seus olhos e os seus ouvidos estejam olhando para cá e estejam atentos às orações que são feitas aqui. E depois que ele faz esse primeiro pedido, ele começa a apresentar motivos, né? Ele sabe que o povo de Israel e que ele vão pecar, vão se afastar, e ele sai apresentando motivos e lembrando, Deus, se acontecer isso, mas se a gente virar para cá e orar, atenda a nossa oração. E ele fala, se alguém pecar, mas se o teu povo for derrotado por um inimigo, quando o céu se fechar e não houver chuva, você lê o texto, né? Quando houver fome na terra, mas ele fala assim, mas sempre que tudo isso acontecer, mas a gente olhar para esse templo, mas a gente orar neste templo, mesmo se a gente estiver longe daqui, mas se a gente virar para cá e orar virado para esse templo, por favor, Pai, atenda a nossa oração e atenda a nossa súplica. Mesmo quando a gente pecar, mesmo quando a gente for levado cativo, aqui, ó, se orarem voltados para a sua terra, a terra que destes a seus pais, para a cidade que escolhestes, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve desde o céu, do lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o povo que vier pecar contra ti. Ele dá N situações que podem vir a acontecer, de pecado, de erros, de ser levados cativos, e fala, mas atenda as orações que forem feitas aqui. Ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia e ele termina com o texto que nós lemos. Agora, ó Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Agora, Senhor, entra para o repouso, tu e a arca do teu poder, que os sacerdotes, ó Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem para o bem. É uma grande oração de celebração, de agradecimento, de entrega. Sem dúvida, uma das orações mais lindas da Bíblia, e eu consigo sentir a intensidade, eu consigo sentir o desejo de ser atendido que Salomão tem ao fazer essa oração diante de Deus.
E algumas lições nós temos nesses 2 capítulos. A primeira é: honre quem veio antes de você. Salomão faz isso quando traz para o templo tesouros que seu pai havia dedicado ao Senhor. Ele não deixou esquecido. Alguém já fez alguma coisa. Inclusive, Davi já tinha reservado muito ouro, muito dinheiro, né, para a construção desse templo, mesmo sem ele ser permitido por Deus. Deus não atrapalhou ele de fazer isso. E ele consagrou algumas coisas ao Senhor. Então, em todas as áreas da nossa vida, a gente chegou agora, a gente acha que a gente fez tudo, mas veio alguém e já fez alguma coisa antes da gente, em todas as áreas da nossa vida. Então, honre quem veio antes de você. Seja num trabalho, na sua igreja, num órgão que você assume na igreja, na liderança, até na criação de seus filhos. Honre seus pais, que às vezes querem lhe ensinar, quer te passar alguma... Honre-os. Honre quem veio antes de você. Dê à presença de Deus o lugar que lhe é de direito. Foi isso que Salomão fez. Pegou a arca e representava a presença de Deus e colocou no lugar certo. A Bíblia diz que era um lugar que era só dela. Então, que no meu e no seu coração sempre tenha o espaço que é do Senhor. E esse espaço não é algo que fica no campo das ideias. O espaço que é do Senhor direciona todas as outras atitudes da nossa vida. E esse espaço que é preenchido pelo Senhor é honrado quando a gente louva, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, né? É uma maneira de honrarmos o lugar da nossa vida que tem o Senhor. A nossa vida não tem Jesus e nem Deus num lugarzinho só. É nas nossas atitudes, ele transborda. Mas que você não esqueça em todas as atitudes de transbordar essa presença e essa prioridade que Deus tem na minha e na sua vida. Cantar, adorar e quebrantar-se atrai a presença de Deus. Se você está se sentindo vazio, se você está se sentindo triste, experimente orar, experimente cantar. Não tem tempo para orar, cante um louvor, cante sinceramente um louvor, adore ao Senhor e sinta a presença de Deus invadir sua casa. Às vezes a gente acha que a gente só vai ouvir a voz de Deus, ou que a gente só vai se encher da presença dele se a gente for na casa de um profeta, se a gente ouvir uma pessoa muito poderosa falando uma coisa que é usada por Deus, e às vezes nem é. Não estou dizendo que Deus não usa, mas a gente sabe que a gente está vendo em tempos muito loucos, né? Mas você pode sentir a doce presença do Espírito Santo cantando um louvor na sua casa, um hino da harpa, uma canção que você sinta o mover de Deus. Então atrai a presença de Deus através da adoração na sua casa ou no lugar que você estiver. Não esqueça que Deus cumpre promessas. Deus faz promessas e cumpre. Mesmo que passem os anos, mesmo que não faça sentido, Deus cumpre promessas. Tem coisas que os seus pais não conseguiram fazer que você vai fazer, que o Senhor vai executar em você. Tome posse disso. Não é porque seu pai não conseguiu que você não vai conseguir. Não é porque sua mãe não fez que você não vai fazer. Pode ser que você tenha vindo à Terra justamente com um propósito. Não que seja uma regra, mas quem sabe você não tem um propósito de conseguir ir além, um pouquinho mais além do que seus pais foram. Tome posse disso em nome de Jesus. E não esqueçam que a casa de Deus é um lugar de oração. Às vezes, a gente já falou aqui isso em um devocional. A gente diminui e minimiza a importância da igreja, do templo na nossa vida. Mas aquele lugar é um lugar que, apesar de Deus não morar fisicamente, é um lugar onde os olhos dele e os ouvidos dele estão atentos às orações que são feitas e aos pedidos que são feitos. Então, leve seus pedidos para a casa do Senhor, para aquelas irmãs que oram, vá e ore lá, porque tem um Deus que está atento e que está olhando toda a movimentação que acontece naquele santo lugar que é o templo dedicado ao Senhor. Te aconselho a ler, inclusive, o capítulo seguinte, que é a resposta de Deus para Salomão. Tenho certeza que vai alegrar muito a tua alma e o teu coração. Amém? Vamos orar juntos? Pai, muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada por nos permitir hoje vivenciar algo que, para este povo, foi algo tão demorado e difícil, né? Às vezes a gente não valoriza o fato de termos o privilégio de termos templos, de termos a alegria de congregar, de estarmos juntos com pastores, irmãos, irmãs, todos falhos, mas todos apaixonados por Ti e pela Tua presença. Obrigada porque, apesar de o Senhor não habitar nestes templos, os Teus olhos e os Teus ouvidos estão atentos às orações, canções e adoração que é dedicada a Ti neste lugar. Nos ajude a honrar quem veio antes de nós, nos ajude a Te adorar com a nossa alma e com o ímpeto do nosso coração, seja na Tua casa, seja na nossa casa, enfim, que possamos atrair a Tua presença, que possamos aprender a orar, Pai, que sejamos atendidos através da oração e que o Teu Espírito nos ensine dia após dia como fazer orações mais eficientes, orações que agradam ao Teu coração
e que nos faz desfrutar das respostas da tua parte. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.